Atos 17, de 1 a 9, vai falar para nós o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Amém? Bom, nesse trecho aqui que nós acabamos de ler, Paulo e Silas, eles pregam ali o evangelho em Tessalônica. Nós vimos ali que eles estavam em Filipos, o texto vai narrar essa viagem, esse trajeto que eles percorrem até Tessalônica, e lá eles pregam o evangelho, onde eles... som. Som. Então eles pregam o evangelho em Tessalônica, onde ali eles enfrentam tanto a aceitação, a mensagem que é pregada, mas também eles recebem ali oposição, uma oposição se levanta a Paulo e Silas, levando tanto a formação de uma nova comunidade de fé, uma nova igreja que começa a nascer ali em Tessalônica, como também um tumulto na cidade, As duas coisas, elas acontecem ali em paralelo, simultaneamente, Tanto alguns, vários aceitam ali a mensagem, e começa a se formar essa nova comunidade, mas outros também, dentre os que não aceitam, se levantam em oposição e causam ali um tumulto na cidade. E ao examinarmos esse trecho aqui, da segunda viagem missionária, esse trajeto que nós temos visto aí nos últimos domingos também, diz respeito a essa segunda viagem missionária de Paulo, ele parece uma espécie de déjà vu, quando nós olhamos aqui para o que acontece, para a forma como toda a história é narrada, porque há um padrão que se manifesta aqui na maneira como a obra missionária é conduzida. E nós vemos que isso é bem comum, nos textos que nós temos lido aqui a cada domingo, que ao entrar em uma cidade, Paulo, e seu grupo ali, seus companheiros de ministério, eles se dirigem à sinagoga, a sinagoga judaica, e declaram as Escrituras. Eles esperam ali uma oportunidade para ler as Escrituras, para explicar. E nesse processo, eles pregam o Evangelho, falam de Cristo, apresentando Ele como esse Messias, Salvador. E nesse processo, tanto alguns eram convertidos, como resultado disso. No entanto, entre os demais, ali, entre aqueles grupos dos que não eram convertidos, geralmente alguns se levantavam em protesto, a mensagem que Paulo estava pregando. E incitando o povo contra Paulo, seus companheiros ali, seus colegas de viagem, e fazendo com que eles fossem, nós já vimos Paulo aqui sendo espancado, preso. Então, é um padrão comum, que vem acontecendo ao longo dessas viagens, em cada cidade que Paulo para ali para pregar, ele encontra tanto oposição, mas também nós temos visto que a pregação dele, tem gerado frutos, e no meio ali daquelas pessoas, muitos têm se convertido. E a essa altura, pensando aqui em tudo que já aconteceu com Paulo, que nós já vimos, é de se pensar que Paulo já teria aprendido, já teria ficado claro para ele que proclamar publicamente o Evangelho de Cristo, com ousadia e com firmeza, traria, de certa forma, alguma hostilidade e resultaria
em dor, né, sofrimento, aflição a qualquer um que se comprometesse a essa tarefa, né, de pregar o Evangelho. Mas o ponto aqui que é interessante, encorajador, ao olharmos para a vida de Paulo, é que ele não se preocupava com as consequências. Nós vimos ali Paulo, um pouco antes, tendo sido preso, né, açoitado, né, espancado, e agora ele já estava aqui de novo em outra cidade, né, correndo o mesmo risco, né, ele sabia que isso podia acontecer de novo, e na verdade o que nós vemos é Paulo não preocupado com as consequências, né, mas na verdade ele vai falar isso inclusive em uma das cartas, que ele estava feliz em participar da humilhação de Jesus, né, ele estava alegre mesmo de poder sofrer, né, por causa do nome de Cristo, né? Então isso é um grande encorajamento para nós também nesse sentido, né? Então, olhando logo de cara aqui para esse texto como um todo, né, por essa breve leitura, algumas coisas que nós já podemos tirar como lição, que ficam claras para nós. Primeiro, que ao compartilhar o Evangelho nós podemos encontrar tanto resistência quanto receptividade, né? E de fato isso que vai acontecer, né? Algumas pessoas vão receber essa mensagem, né, do Evangelho, outras não vão receber, né? Alguns, quem sabe, talvez até vão se levantar em oposição, como aconteceu aqui, né? Mas o chamado para nós, tendo isso em mente, é perseverar no testemunho de Cristo, né, mesmo diante das dificuldades, assim como Paulo faz, né, aqui, sabendo que o Espírito Santo ele está atuando, né? E como nós vimos ali no texto logo no início, né, no devocional, né, a obra ela não esse convencimento ele não parte de nós, né, mas é o próprio Espírito Santo que convence, né, o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então nós somos apenas instrumentos, né, apenas vasos que carregam uma mensagem, né? Então, olhando logo de cara aqui para esse texto, fazendo essa leitura breve, aqui já estão algumas lições, né? Nós somos encorajados a perseverar nesse testemunho, né, na pregação do Evangelho, mesmo diante das dificuldades. E um outro ponto aqui também é que Cristo ele é central à mensagem que Paulo traz, né? Sendo Cristo a esperança e a salvação da nova comunidade. E esse tumulto em resposta ao Evangelho, ele reflete a verdade de que Jesus ele pode ser tanto, digamos que uma pedra de tropeço para alguns, né, para aqueles que não recebem a sua mensagem, né, mas ao mesmo tempo Cristo ele é uma pedra angular para outros. Então, essa transformação que acontece em todas essas cidades que Paulo vem passando, né, essa transformação por meio do Evangelho, é algo que de fato requer coragem, né, perseverança diante da oposição, né, mas também aponta para o poder redentor de Cristo, né, que cria novas comunidades de fé entre aqueles que creem. É muito interessante quando nós olhamos o texto, lá no versículo 6, né, os judeus ali que se levantam em oposição, eles vão falar que eles vão se referir a Paulo, Silas, aos convertidos, que são os homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, né, e que agora chegaram aqui. É muito interessante nós olharmos para esse texto, né, a forma como eles expressam isso, né, e entendermos como o Evangelho, ele, de certa forma, causa esse alvoroço, né, quando ele é pregado, né, porque ele estava ali dando resultados, transformando vidas, né, e aquilo realmente chamava a atenção. Então, logo de cara, né, para iniciar, nós podemos já entender todos esses pontos aqui. E eu queria trazer uma ilustração. Eu não sei se você já ouviu, né, já viu alguma coisa sobre a origem, né, das provas de maratona, né, da prova esportiva da maratona. Mas é bem interessante a história, porque lá em 490 a.C., mais ou menos, após a Batalha de Maratona, que era uma cidade grega, né, tem um certo mensageiro ali grego chamado Fidípides, inclusive tem uma foto aí, uma escultura dele. Ele foi enviado para levar a notícia da vitória, né, de Maratona até Atenas. E a distância, né, entre essas duas cidades era de cerca de 40 quilômetros, né, um pouco mais de 40 quilômetros, mas dentro dessa média aí, né. E segundo a tradição, né, há algumas versões diferentes dessa história, né, mas segundo a tradição, Fidípides ele correu toda essa distância, né, esses 40 quilômetros de Maratona até Atenas, para anunciar a vitória aos atenienses, né, e um dos relatos mais conhecidos, uma das versões dessa história, vai dizer que ao chegar à cidade, Fidípides entrega a mensagem ali que ele estava levando, né, da vitória, e logo em seguida ele cai no chão ali exausto e morre, né, por conta da distância que ele correu. E séculos depois, né, essa história inspira
a criação da prova, né, chamada de maratona, né, que hoje está bem presente em competições ao redor do mundo, né, e para quem já observou uma maratona, ela percebe que ela não é uma corrida simples, né, uma corrida de mais de 40 quilômetros, né, que exige uma preparação, né, muito grande, preparação física, mental, né, o atleta ali que se propõe a correr nessa prova, ele vai ter que enfrentar ali cansaço, né, o desgaste físico, mental, né, muitos inclusive acabam desistindo ali pelo meio do caminho. E de certa forma a gente poderia relacionar aqui a missão cristã com essa maratona, né, com uma corrida de longa distância, uma corrida onde nós vamos encontrar também desafios, né? E quando nós vemos aqui, né, chegamos aqui a Atos 17, no texto que nós acabamos de ler, Paulo e seus companheiros, eles já estão nessa jornada, nessa caminhada aí há algum tempo. Eles já passaram por várias cidades, né, já enfrentaram perseguição, rejeição, dificuldades, né, em várias dessas cidades. E quando chegam a Tessalônica, eles sabem que anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, né, com ousadia, poderia trazer mais uma vez oposição a eles. E é exatamente o que acontece, né, como nós vimos no texto. Começa ali um tumulto, né, acusações, perseguição, mas Paulo ainda assim continua proclamando a mensagem, né, porque assim como o mensageiro aqui, se nós olhamos para Filipe, diz que ele correu para entregar a notícia da vitória até Atenas, ele entendia, né, que a mensagem que ele carrega é maior do que o custo da corrida, né, e a notícia do Evangelho, da mesma forma, né, essa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou, ela precisa ser anunciada, né, e isso exige perseverança, sofrimento, coragem, né, ao longo do caminho para enfrentar os desafios. E o texto que nós lemos também, inclusive, né, nós somos como vasos, né, de barro, nós somos, o valor, né, está não em nós, né, mas na mensagem que nós carregamos. E se nós olhamos para Paulo aqui, para outros que se propuseram, né, a essa tarefa, nós vemos que eles não se preocupavam nem mesmo em perder a própria vida, né. Isso parece um pouco radical, né, mas de fato esse é o chamado do Evangelho a nós, né, entendermos que a mensagem que nós carregamos, né, que nós levamos, ela é até mais importante do que nós mesmos, né, e, a mensagem, né, que nós carregamos, ela é muito maior do que o custo dessa corrida, né, dessa caminhada, que é essa nossa missão, né, enquanto igreja, de proclamar o Evangelho. E como a gente sempre tem feito, a grande ideia do texto, né, eu tentei resumir aí, né, mas a missão cristã exige a perseverança de uma maratona, pois a pregação do Cristo ressurreto sempre enfrentará a perseguição ou, de repente, também a oposição, né? Nós vivemos em um país que nós temos uma certa liberdade no que diz respeito à proclamação do Evangelho, né? Mas nós enfrentamos oposições, né, diante da sociedade, né? Mesmo que talvez não de formas tão diretas, né? Mas nós vemos que as oposições, elas surgem, né? Nós devemos estar preparados para elas. Em primeiro lugar, nós vemos que Paulo ele proclama o Evangelho com precisão, versos 1 até o 3. O texto vai dizer para nós, vou ler novamente: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Vai aparecer um mapa aí para vocês verem no slide. Ele é uma parte da segunda viagem missionária. Deixa eu olhar aqui, vai ficar mais fácil. Da segunda viagem missionária que ele está fazendo, não é a viagem completa aí, né, mas vocês vão perceber que Paulo ele estava aqui, né, em Filipos, e ele percorre toda essa rota laranja aí, é o texto que nós lemos hoje, né, ele passa ali por Anfípolis, Apolônia, e chega até Tessalônica. E 2 coisas chamam a atenção quando nós lemos esses primeiros versículos. A primeira coisa diz respeito ao lugar, né, Paulo, ali com seus companheiros, eles estavam percorrendo uma estrada que era chamada de Via Ignácia, né? Ele depois desvia ali dessa rota, né, da Via Ignácia, ele vai para o sul, né, mas a Via Ignácia ela foi uma das estradas romanas mais importantes naquela época, né? Ela foi construída
no século II a.C., para conectar o mar Adriático ao Bizâncio, né? E ela era uma estrada que tinha mais de 1.000 quilômetros de extensão, cerca de 1.000 quilômetros, e atravessava alguns atuais territórios da Albânia, Macedônia do Norte, Grécia e Turquia, né? E servia como uma rota militar, né? Uma rota comercial de ligação entre o Ocidente e o Oriente, né? E Tessalônica era um centro bem importante. Em Tessalônica, o trânsito ali marítimo e terrestre se encontravam, né? A cidade ela ficava localizada no Golfo de Salônica, né? Ficava próxima a dois rios, os rios Vardar e Bistritsa, e nos tempos antigos o povo usava esses rios como um meio de transporte também, né? Para transportar produtos agrícolas cultivados ali nas planícies, né? Das margens desses dois rios. E além de ser um centro comercial também importante, né? Tessalônica, por conta de todos esses aspectos aqui, a cidade, nos dias de Paulo, ela era a capital da Macedônia e ela servia a toda a província como uma espécie ali de centro administrativo. Então, quando Paulo ali e seus companheiros eles estiveram ali em Tessalônica, nesse momento, eles viviam ali cerca de 50.000 habitantes, né? É um número bem expressivo para a época, né? E dentre eles, vários judeus, né? Eles não eram a maioria, né? Mas haviam vários judeus vivendo naquela cidade. E essa cidade, ela é estrategicamente localizada, ela acabou se tornando ali uma base da qual o evangelho se espalhou pela Macedônia, pela Grécia, né? Algumas outras cartas de Paulo vão nos falar acerca disso, né? Mas a primeira coisa que chama a nossa atenção, que deve chamar a nossa atenção aqui, é pensar no lugar, né? Como Tessalônica ali era uma cidade bem importante, né? Esse centro econômico, comercial, né? Mas também um centro administrativo. E como a comunidade de fé que surgiu ali em Tessalônica, ela foi bem importante para a propagação do evangelho em outros lugares. Mas uma outra coisa que chama a nossa atenção também aqui é com relação ao tempo. No versículo 2, vai falar que, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Paulo, basicamente, ele continua a sua prática ali costumeira, né, de pregar o evangelho primeiro aos judeus, né, ele vai primeiro à sinagoga e depois aos gentios. Então aqui, nessa ocasião, ele visita a sinagoga em Tessalônica e espera ali algum convite para pregar o evangelho aos judeus e aos gentios, né, tementes a Deus, que estavam cultuando ali. E Lucas escreve que Paulo, né, foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. E talvez, lendo aqui, você se pergunte, né, será se Paulo passou apenas 3 semanas naquela cidade, em Tessalônica? Né? E a resposta é que possivelmente não. Né? Suas cartas ali a essa igreja e a narrativa de Lucas aqui no próprio livro de Atos sugerem que Paulo permaneceu um tempo bem maior do que 3 sábados. Por exemplo, a igreja filipense, né, na carta aos Filipenses vai estar relatado isso, que essa igreja, a igreja filipense, ela enviou ajuda material em 2 ocasiões ali para Tessalônica. Então, a resposta aqui, né, a essa questão é que provavelmente, né, pelas evidências que nós temos, Paulo passou um período bem maior. Né, nós vamos entender o porquê que ele passou mais tempo também. Né, provavelmente o que aconteceu aqui é que por 3 sábados, Paulo ele pode ter pregado na sinagoga, né, e depois desse período aí ele saiu da sinagoga e continuou o ministério na cidade, só que agora focando ali nos gentios, né, entre os gentios tementes a Deus. E ele escreveu, inclusive, que a igreja em Tessalônica ela consistia de gentios que haviam renunciado a ídolos e se voltado para Deus, né? 1 Tessalonicenses vai falar isso. E Paulo também escreveu que a igreja em Tessalônica ela proclamou o evangelho pela Macedônia e pela Acaia, né? O que infere para nós, né, que os tessalonicenses eles receberam uma instrução significativa, né, acerca da mensagem do Senhor, de forma que eles foram ali preparados para continuar cumprindo a missão, né, e ser essa igreja, né, importante ali para a proclamação do evangelho nas cidades ao redor, né? E essa instrução ela só teria sido ministrada somente
se Paulo tivesse ficado mais tempo do que esses 3 sábados. E Lucas fala ainda, ele apresenta aqui Paulo argumentando, mantendo diálogos ali com as pessoas. Isso significa que Paulo, ele não só levou instrução, mas ele também discutiu, e usando a lógica, para falar com aquelas pessoas, para convencê-las de que Jesus, ele é o Messias. Possivelmente Paulo ali se dedicou a ler as profecias, que haviam ali nos relatos bíblicos e mostrar como essas profecias, elas apontam, para Jesus, para mostrar para aquele povo, a fim de convencê-los, de fato, da mensagem do Evangelho. E isso inclui tanto a pregação na sinagoga quanto debates, sobre a evidência da profecia e, consequentemente, nesse período, esse período ele se refere às semanas em que eles começaram a discutir, as questões com a população local ali, primeiro com os judeus na sinagoga, e que essa tarefa aí de Paulo continuou nas próximas semanas. E um ponto bem importante aqui, nesses 3 primeiros versículos, talvez o ponto principal é a mensagem que Paulo vai apresentar. O tópico principal ali da pregação de Paulo era o Jesus Messias. Lucas diz que Paulo, durante esse período de 3 semanas, ele ficou explicando e proclamando 3 coisas. Se você olhar no verso 3, ele explicou que Jesus é o esperado Messias prometido nas Escrituras. Segundo, que na condição de Messias, Jesus tinha de se tornar o servo sofredor de Isaías e dos Salmos. E terceiro, que ele também tinha de ressuscitar dentre os mortos. E nesse processo, ele revelava quase todos os textos do Antigo Testamento para serem usados, em Atos de modo a convencer as pessoas de que Jesus era de fato o Messias enviado por Deus, que viria trazer salvação ao seu povo. Então, o ponto principal aqui, olhando para esses 3 primeiros versículos, nós vemos que é a centralidade de Cristo, na mensagem pregada por Paulo. Ele usa aqui da lógica, da argumentação, a própria proclamação, dos feitos de Jesus para convencer aquele povo, para que eles pudessem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E isso só pode acontecer se nós também proclamarmos Cristo, se Cristo for o centro não só das nossas vidas, mas também da mensagem que nós pregamos. E talvez aqui uma aplicação prática, logo nesse primeiro ponto, queria ler, vai aparecer no slide também, dedique-se ao estudo aprofundado da Bíblia, ou seja, as Escrituras, usado por Paulo, para garantir que sua fé e seu testemunho sejam baseados na verdade, e não em achismos ou emoções. Esteja preparado para dialogar, isso envolve discutir logicamente e apresentar os fatos centrais do Evangelho. Que fatos são esses? O sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo com clareza e convicção, assim como Paulo fazia. Então, aqui nós vemos a importância de nós estudarmos as Escrituras. Nós expomos aqui as Escrituras domingo após domingo, nós estamos aqui na escola dominical aprendendo as Escrituras todo domingo, e isso não é à toa. Nós precisamos nos dedicar a essa tarefa de entendermos as Escrituras, de entendermos profundamente, de maneira que nós possamos estar preparados para testemunhar, e obviamente Cristo deve ser o centro desse nosso estudo, da nossa mensagem, e também, de repente, até para dialogar, discutir, logicamente, de apresentar esses fatos do Evangelho. Nós precisamos, para que nós consigamos fazer isso, estudar as Escrituras. Nós não vamos conseguir fazer o que Paulo faz aqui, no que diz respeito à pregação, se nós não nos dedicarmos todos os dias, todas as semanas, juntos aqui, a aprender as Escrituras. Então, em primeiro lugar, a lição para nós é essa, nos dedicarmos a esse estudo das Escrituras. Em segundo lugar, nós vemos o próprio Deus aqui persuadindo plenamente aquele povo acerca da mensagem do Evangelho. Isso lá no versículo 4. Verso 4 vai falar para nós que alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então, Lucas ele descreve aqui para nós agora o resultado da pregação de Paulo.
né? E apesar de ele mencionar que tanto judeus quanto gentios sendo alcançados pelo Evangelho, ele faz um contraste para nós que fica bem claro. Ele fala que apenas alguns dos judeus foram persuadidos e, em contraste a isso, muitos gregos ali tementes a Deus, ou muitos gentios. Então, o resultado aqui da pregação de Paulo foi essa, né? Que poucos judeus e uma grande multidão de gentios havia sido persuadidos ali na pregação de Paulo. Então, e aqui nós vemos inclusive o que nós já temos pensado desde o início do livro de Atos, né? Como o Evangelho agora, a missão, ela se expande, né? Para além dos judeus, né? Para os gentios também. E aqui fica muito evidente isso, né? Nós vemos que agora um grande número de gentios estavam sendo convertidos, comparado aqui com um número muito pequeno, né, de judeus. Então, fica muito claro para nós aqui também, isso que nós já temos visto no que diz respeito a essa universalidade, né, da proclamação do Evangelho, né, que ele não está restrito ao grupo específico. Né, e aqui nós vemos, talvez até um pouco desse alvoroço, né, que eles mesmos vão dizer ali, né, porque tantos gentios ali estavam recebendo a mensagem do Evangelho. E Lucas nos diz que eles foram persuadidos ou convertidos e que eles se uniram a Paulo e Silas. E a palavra grega aqui para unido, ela indica formar uma associação ou juntar-se a uma comunidade, né, tendo um objetivo comum. Em outras palavras, o que nós vemos aqui é que uma nova igreja está surgindo, né, por meio da pregação de Paulo, né, e dessas pessoas que foram persuadidas da mensagem do Evangelho. E por trás desses dois verbos aqui, né, deles terem sido persuadidos e se unirem, há o trabalho de Deus, né, que foi quem trouxe, foi quem os trouxe para o novo reino de Jesus, né, como nós temos falado aqui desde o início. Né, a obra ela não dependia de Paulo ali no que diz respeito ao convencimento, né, a persuasão, né, eles não são persuadidos por causa da forma como Paulo fala ali especificamente, né, mas por conta da mensagem pregada e porque o próprio Deus estava os persuadindo, estava os convencendo, né, da mesma forma como acontece conosco. Né, nós não recebemos a mensagem do Evangelho por nosso próprio mérito, né, mas porque o próprio Deus é quem nos convence, né, do nosso pecado e da nossa necessidade de salvação, né, de um Redentor. E nos é contado aqui que havia alguns judeus convertidos, né? Mas se nós olharmos lá para 1 Tessalonicenses 1, verso 9, nós vamos ver que eles eram de fato um número muito pequeno, né, se comparado com os gentios. Né? A maioria dos convertidos ali era composta tanto de pagãos ali, né, que se foram convencidos da mensagem, né, mas também gentios tementes a Deus, e formando assim uma igreja predominantemente de gentios. E não só isso, mas o versículo ainda vai falar acerca das mulheres de alta posição, lá no final do verso 4. Né? E semelhante ao que acontece lá no capítulo 13 de Atos, que nós já vimos também. Né? E provavelmente eram mulheres ali tementes a Deus, quem sabe esposas de líderes da cidade, né? De modo que elas tinham uma liberdade maior ali, né? De movimento que a maioria das outras mulheres. Mas o ponto aqui para nós é como essa igreja que estava surgindo ali era uma igreja diversa, né? Uma igreja formada por judeus, né? Por gentios em sua maioria, por mulheres ali de alta posição. Então, trazendo também uma aplicação prática para nós aqui nesse segundo ponto, né? Vai aparecer aí também, é o seguinte: busque ativamente a comunhão e a inclusão de pessoas que não fazem parte do seu círculo social habitual. Os gregos tementes a Deus e as mulheres de alta posição eram um contraste para os judeus. Então, transforme seu ambiente, ou seja, sua casa, sua vida, comunidade, em um lugar de acolhimento e união para que a obra de Deus se manifeste na formação de uma igreja diversificada, onde todos se sintam persuadidos e bem-vindos no novo reino de Deus. Então, se nós pensamos ali no texto que nós lemos no início também, né, toda aquela questão, né, de nós sermos vasos ali, né, que carregam um tesouro, né, toda a ideia ali é de que nós dependemos do Senhor, né, e no que diz respeito a isso aqui,
né, nós não temos mérito nenhum, né? Eu não estou numa posição maior, né, de privilégio, né, por ter recebido a salvação do que qualquer outra pessoa, né? Esse deve ser o nosso pensamento, né? E a igreja ela se torna de fato esse ambiente diverso, né, de pessoas diferentes, contrastantes ali para aquela época, mas que estavam juntas agora por causa do Evangelho, né, por causa de Cristo, né? Da mesma forma, isso deve acontecer em nossas vidas, né, na nossa comunidade. Nós devemos buscar isso, né, entender que nós não estamos em uma posição de superioridade, né, a uma determinada pessoa, a um determinado grupo, mas que da mesma forma como cada um de nós éramos indignos, né, não merecedores da graça de Deus, mas mesmo assim o Senhor nos alcançou, Ele foi gracioso conosco, Ele também pode ser com qualquer outra pessoa, né, e cabe a nós compartilhar o Evangelho, né, como Paulo tem feito aqui, com ousadia, né, tendo Cristo, né, como de fato o centro da nossa mensagem, né, das nossas vidas. Em terceiro lugar, nós vemos eles perseverando na proclamação, os versos 5 até o 9. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Então, depois de pregar ali durante 3 sábados na sinagoga judaica, né, de Tessalônica, Paulo, ele continua seu ministério, né, possivelmente nas casas ali entre os gentios, e dentre os crentes judeus, né, se encontra um homem ali chamado de Jason, né, apesar do nome ser grego, é uma tradução da forma hebraica Josué. E esse homem ele oferece hospedagem ali a Paulo e Silas, né, os quais transformam ali de certa forma aquela casa, né, a casa de Jason, em um lar-igreja, né, digamos assim. Uma igreja começa a se reunir ali. Então, pelos escritos de Paulo, nós sabemos que ele proclamou o Evangelho ali naquela cidade com poder, né, com o Espírito Santo e com convicção. A Tessalonicenses vai falar isso. E Deus abençoa, né, os labores de Paulo, né, o seu trabalho ali, de modo que um grande número de gentios se voltam ao Senhor pela fé. E dentre eles se acham ali os tementes a Deus, a quem os judeus haviam instruído, né, nos ensinamentos básicos das Escrituras. Né? Então o cenário aqui é que Paulo chega, né, em Tessalônica, ele recebe ali a oportunidade de pregar na sinagoga, ele continua seu ministério ali nas casas, e o que está acontecendo é que muitos gentios se voltam ao Senhor, né? E também, né, uma parte desses gentios, né, eram homens que já temiam a Deus, né, a quem os judeus estavam ali há algum tempo ensinando as Escrituras, né, aqueles homens. Então, consequentemente, quando os judeus eles veem que Paulo está conduzindo esses homens ali, aqueles gentios, para fora dos cultos de adoração na sinagoga, eles não ficam simplesmente com inveja de Paulo, né? Aqueles homens, eles na verdade ficam com raiva, né? E a inveja e a raiva, elas poderiam ser dois lados de uma mesma moeda aí nesse caso, né? Lucas ilustra isso em alguns textos anteriores, e que mostra para nós que os oponentes de Paulo, eles recorrem então à calúnia e ao abuso verbal, né? Não é a primeira vez que isso acontece, e nós vemos isso acontecendo de novo. Então, os judeus ali, aqueles que se levantam em oposição, eles vão até a praça do mercado, ali eles encontram, o texto vai falar de desocupados ali, pessoas que estavam ali perambulando, né, e de repente, quem sabe por dinheiro, ou de alguma outra forma, aqueles judeus, eles convencem, né, aqueles homens a iniciarem um tumulto, né? E junto com esses agitadores, os judeus eles prosseguem então para a casa de Jason com o propósito de capturar Paulo e Silas e levá-los ali perante a Assembleia do Povo, né? E um ponto aqui é que
Tessalônica, sendo uma cidade livre ali na época, os negócios públicos eles eram tratados por meio de uma assembleia popular. E nessa assembleia pública os cidadãos eles cuidavam ali dos casos do tribunal, né, do júri e das questões legislativas. E nós não sabemos, o texto não fala para nós se alguma dessas assembleias estava acontecendo no momento em que eles levantam ali aquele tumulto, né, que o povo começa a se reunir, ou se foi o próprio povo ali naquele tumulto que forma ali então uma assembleia, né? E o ponto aqui é que os judeus eles eram minoria, né, mas eles levantam então outras pessoas ali, né, essa multidão, eles levantam esse tumulto a fim de que eles pudessem convencer os oficiais, né, daquilo que eles estavam tentando fazer ali, que era acusar Paulo e Silas. Aí o texto, os versículos 6 até 8, vou ler de novo, vai falar que, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa, Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. E ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, aqui, nesse trecho, o que chama a nossa atenção, em primeiro lugar, é com relação aos oficiais. Né? Nós supomos, aqui o texto não fala, mas que Paulo tenha recebido, quem sabe, um aviso da tentativa de prisão, né? Então, de repente, ali os cristãos eles esconderam Paulo e Silas em algum lugar da cidade, né? E para proteger eles de alguma forma, né? Mas o que acontece aqui, talvez algo que o próprio povo ele não esperasse, é que o tumulto ele se voltasse contra Jason e contra os outros crentes que estavam ali em sua casa. Então, quando a multidão vai até a casa dele e não consegue encontrar Paulo e Silas, né, Jason e alguns cristãos eles são então presos e arrastados, né, para essa assembleia pública que estava acontecendo diante das autoridades ali da cidade, né? E então aqueles judeus que se levantam em oposição eles começam a levantar acusações, né? A multidão ela apresenta acusações contra Jason e contra os outros cristãos ali, né? Mas as palavras usadas elas se aplicavam principalmente a Paulo e Silas, né? Era o alvo ali daqueles homens que se levantaram em oposição, era de alguma forma condenar, prender Paulo e Silas, porque eram eles que estavam sendo acusados, né, de causarem esse alvoroço por todo o mundo, né, que agora estavam ali em Tessalônica. Então os judeus eles acusam Paulo e Silas, né, mas eles não encontram eles, os dois, né, para levar ali até aquela assembleia. E em certo sentido é correta a denúncia que aqueles homens fazem, né? O evangelho de fato ele transforma, né, como eu comentei já, penetra, muda a sociedade, né, em vários aspectos, né? Era isso que de fato estava acontecendo ali, né? E além do mais, talvez os judeus eles tivessem ouvido o que aconteceu com Paulo e Silas em Filipos, né? O texto que nós vimos um pouco antes. Eles insinuam ali que algo semelhante vai acontecer agora em Tessalônica, né? Só que pela perspectiva ali dos magistrados, né, dos oficiais, a acusação parecia à primeira vista ser exagerada, né? Porque afinal de contas nem o próprio Paulo e Silas estavam ali presentes. Então, aquela acusação a princípio parece ser exagerada, né? Mas para reforçar essas alegações, esses judeus eles também acusam Paulo, Silas e Jason de perturbar a ordem pública, né? Eles vão dizer aqui que todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Né? E a acusação em si aqui, ela é muito séria, né, para a época, e de forma que os oficiais ali, né, eles precisavam agora de alguma forma investigar, né, porque os decretos de César eram, por exemplo, juramentos de lealdade que esses oficiais eles deveriam fazer, né, cumprir, né, deveriam gerir. Então César ele era o rei, né, ali, e esses oficiais eles tinham esse dever, né, essa obrigação de manter essa ordem, né? Então, o que os judeus fazem ali é levantar essa acusação a Paulo e Silas, dizendo que eles estavam levantando outro rei que não era César, né? E durante o julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos, ele pergunta se ele era um rei, né? E Jesus, como nós sabemos, ele vai responder que meu reino não é deste mundo. E o lema de que César ele é senhor, né, que ele é rei, prevalecia por todo o Império Romano.
né? Só que, no entanto, os cristãos ali do primeiro século, eles não proclamavam César, né? mas sim Jesus como Salvador. E os apóstolos, eles propagavam essa vinda do reino de Deus, né? Então, de certa forma, isso também, nós poderíamos dizer que nem era mentira, né? Essa acusação que aqueles homens estavam fazendo. E em Atos, Lucas ele não enfatiza, né, a questão do reino de Deus como aparece nos evangelhos, né? Porém, Paulo ele menciona frequentemente esse conceito lá nas suas cartas, né, nas suas epístolas. E os judeus, então, incrédulos, eles colocam Jesus contra César e acusam os missionários, né, da mesma forma, de fomentar uma rebeldia em Roma, né? Então, os magistrados da cidade de Tessalônica, eles desfrutam ali dessa liberdade de um governo romano direto e eles tentam ali, então, consequentemente, impedir que qualquer coisa ameace essa liberdade. Então, nos versículos 8 e 9, ele vai falar que, ouvindo isso, a multidão e os oficiais ficaram agitados e então receberam de Jasão e de outros a fiança estipulada e o soltaram. E a mesma coisa que acontece no julgamento de Jesus também é o que acontece em Tessalônica. E nós vemos que os judeus, eles sabem muito bem como manipular as autoridades, né? E eles fazem isso agitando a multidão, né? Por isso que eles vão ali, em primeiro lugar, levantando as pessoas ali para causarem aquele tumulto, né? E causar confusão entre o povo e convencer os oficiais de que essas denúncias elas são realmente sérias. Então, como resultado, né, os oficiais, eles, a princípio, não se deixam persuadir por esse tumulto, né? Principalmente por conta que Paulo e Silas não estavam lá diante dessas acusações, né? E os oficiais, eles ouvem então as provas, não ficam convencidos de que eles são realmente uma ameaça a Tessalônica, né, a essa liberdade da cidade, e eles então soltam Jasão e seus companheiros ali, seus irmãos na fé. Porém, o texto vai dizer que eles fazem Jasão e ali seus irmãos pagarem uma fiança, né, a fim de garantir que a paz e a ordem elas continuassem em Tessalônica. E a estipulação é de que Paulo e Silas deixassem, né, a cidade, e se Jasão ali, seus amigos, seus irmãos, né, permitissem que Paulo permanecesse em Tessalônica, isso possivelmente resultaria no surgimento de mais um tumulto, né? Jasão perderia seu dinheiro, poderia ser preso. Então, após isso, Paulo e Silas partem de Tessalônica, né, uma jovem igreja ali, uma igreja que está nascendo, né, apesar dos desafios, né, como o próprio Paulo vai relatar na Epístola aos Tessalonicenses. E a população gentia, né, possivelmente incitada pelos judeus, ela começa a atacar aqueles cristãos, aquela comunidade, mesmo que Paulo e Silas não estivessem mais lá. E pelo menos 2 vezes Paulo desejou ir em socorro deles, né, ele vai falar nas suas cartas, mas ele foi impedido por causa de toda essa situação, né, da fiança que foi paga por Jasão. E William Ramsay vai falar que esse dispositivo engenhoso colocou um abismo intransponível entre Paulo e os tessalonicenses. Enquanto os magistrados mantiveram tal atitude, ele não poderia voltar ali. Ele se achava impotente diante da situação, e Satanás tinha o poder. Então, Paulo não podia fazer nada, né, a não ser enviar Timóteo para pregar o evangelho e encorajar os crentes ali em Tessalônica. Nós vamos ver também na carta aos Tessalonicenses, né? Mas nós vemos aqui, né, como realmente os judeus ali, eles sabiam como levantar essas acusações, né? Como acusar ali os missionários, né? Assim como eles mesmos fizeram, os próprios judeus fizeram com Jesus, né? Ali diante de Pilatos, e nós vemos isso acontecendo de novo, né? De forma que Paulo ele se vê ali impossibilitado agora de voltar a Tessalônica, né? Mesmo que ele desejando, né, voltar lá para ajudar seus irmãos, né? Mas nós entendemos, né, que mesmo assim, né, a obra do Senhor ela continua, né? Mesmo que Paulo não estivesse lá, aqueles irmãos eles haviam sido capacitados, ele envia Timóteo e o evangelho continua sendo pregado, né? A igreja em Tessalônica ela se torna ali então essa igreja tão importante, né, na proclamação do evangelho, né? Mesmo diante de todas essas situações, de toda a perseguição que surge ali após tudo isso. Então a aplicação para nós nesse terceiro ponto é: cultive a coragem e a lealdade inabelável a Jesus Cristo como seu único Senhor e Rei. Mesmo que isso traga consequências negativas, né? Quem sabe calúnias, hostilidade, perda material,
né? Mas não recue diante da agitação ou da inveja, e entenda que o Evangelho é inerentemente perturbador, porque subverte as autoridades terrenas ao declarar a soberania de Cristo sobre todas as coisas, inclusive sobre os decretos de César da época, né? Então, nós vamos, quem sabe, enfrentar hostilidade, oposição, né? Mas o chamado para nós aqui é de permanecermos fiéis, né? Leais, e continuarmos com coragem proclamando o Evangelho, né? Entendendo que o Evangelho ele incomoda, né? Assim como quando nós lemos a sua palavra, nós somos incomodados acerca do nosso pecado, as pessoas elas vão ser incomodadas com a pregação fiel do Evangelho, né? E algumas delas não vão querer aceitar, elas vão se levantar em oposição, e nós somos chamados a pregar, né, com fidelidade à Escritura, né? Não apresentar um Evangelho mais leve, né? Quem sabe de repente por medo de que isso possa acontecer, né? Mas entendendo que essas situações elas podem acontecer, nós estamos sujeitos a elas, né? Mas o Senhor é quem convence, né, o homem do pecado, e nós somos chamados como instrumentos a cumprir a missão, né? Que não depende, né, simplesmente da nossa capacidade, né, mas que vem do próprio Deus. Para concluir, né, o relato de Atos 9, ou de Atos 17, de 1 a 9, ele é uma espécie de espelho, né, do impacto do Evangelho. É uma mensagem proclamada com precisão, fundamentada na Escritura e centrada em Cristo, né, o Cristo que morreu e ressuscitou. Ela sempre vai gerar vida, mas também vai gerar oposição. Nós somos desafiados então a estudar a palavra com profundidade, né, o primeiro ponto, a acolher, formar comunidades diversas, né, sob o poder de Deus e, crucialmente, cultivar uma coragem inabalável, né, mesmo diante dos desafios, né, das oposições que surgirem. Então, que nossa vida ela seja esse testemunho audacioso de que Jesus ele é o único rei, né, acima de todos os Césares da nossa época, né? E por fim, lembre-se que a pregação do Evangelho não é uma corrida de curta distância, né, mas ela é uma espécie de maratona, né, que exige perseverança, e no meio do tumulto, da calúnia, né, que nós mantenhamos a lealdade ao Senhor, né, pois a força transformadora de sua mensagem continuará a causar alvoroço e a formar o seu reino no mundo. Amém?